Bem-vindos à sexta aula do nosso curso de Arduino Básico. Nela, vamos aprender sobre os comandos de repetição. Os comandos de repetição, para quem ainda não sabe, eles são utilizados para executar um código repetidas vezes até que a condição passada seja verdadeira. Os principais são o while, o do while e o for. O for, ele executa um bloco de código uma quantidade de vezes definida pelo programador e para de acordo com um contador que é implementado nele. Comumente, ele é utilizado em vetores, porém, pode ser usado de acordo com a necessidade de cada usuário. Aqui, no exemplo, para vocês conseguirem entender um pouco melhor, a gente primeiro escreve for, abre parênteses, inicializa uma variável, passa a condição, por exemplo, se o for vai ser executado enquanto a variável for menor que 20, enquanto a variável for maior que 10, ele vai ficar executando essa ação. E por fim, a gente passa o incremento dele. Se essa variável vai subir de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3. Aqui no exemplo 2, um exemplo mais real e prático, a gente pode ver aqui, ó, que primeiro a gente passa int i igual a 0, a gente inicializou a variável i, e depois, logo em seguida, a gente passa a condição, que aqui, ó, enquanto i for menor que 10, ele vai continuar executando. Então, ele vai de 0 a 9. Por que ele não executa no 10? Porque aqui a gente só passou que se ele for menor que 10. Se a gente tivesse colocado menor ou igual a 10, ele executaria. Por quê? Porque 10 é igual a 10. Então, ele pode executar. Mas como aqui só está menor, ele vai de 0 a 9, porque 10 não é menor que 10. Logo em seguida, depois da vírgula e do ponto vírgula, a gente passa o incremento, que no caso aqui seria a variável i vai receber ela mesma mais 1. Então, ela vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o 9. Ela vai de 1 em 1 até o 9. E ela vai executar a cada interação esse código. Então, por exemplo, aqui, ela está valendo 0. 0 é menor que 10. Aí, aqui, na próxima vez, vai ser i, recebe i mais 1. Aí, então, está valendo 0. Aí, ele vem e executa esse código. Executou, a variável i recebeu i mais 1, que no caso seria 0 mais 1 é igual a 1. Aí vem aqui na condição de novo. 1 é menor que 10? É. Então vem, executa o código e soma mais 1. 1 mais 1, 2. 2 é menor que 10? É. Vem, executa esse código de novo. Isso sucessivamente até que aqui seja essa condição pare de ser verdadeira. Então, por exemplo, aqui a gente já veio, executou 10 vezes, agora o nosso i está valendo 10. 10 é menor que 10? Ele não é menor que 10, ele é igual a 10. Então, a gente para de executar o for. Então, nesse caso, ele iria de 0 a 10. Caso a gente quisesse, por exemplo, fazer outro teste, colocar aqui menor enquanto i for maior que 10, e aqui no caso colocar 20. E aqui para diminuir 1, ele iria de 20, 19, 18, até aqui parar. O mais comum mesmo é ir de subtraindo, mas se a gente quiser ir acrescentando, mas se a gente quiser, a gente também pode fazer o for subtraindo. Outro caso que a gente pode fazer também é colocar outros valores aqui no lugar do 1. Por exemplo, aqui a gente quer que ele incrementa de 2 em 2. Então, primeiro ele iria executar o valor do 0. Aí, por exemplo, aqui está pensando que aqui tem um valor 2. Aí, em vez dele ir para o valor 1, ele já iria para 2, depois 4, 6, 8 e 10. Ele não executaria 10 vezes, ele executaria só 5. Então, aqui, o for, ele executa a quantidade de vezes que a gente passa para ele, enquanto essa condição aqui for verdadeira. A partir que essa condição fique falsa, ele para de executar o for. O próximo comando que a gente vai ver é o while. Nesse comando, apesar de ser muito parecido com o for, ele é mais utilizado quando a gente não sabe exatamente quantas vezes aquele bloco de código deve ser repetido. E ele pode parar de acordo com a leitura de um sensor ou também um valor especificado pelo programador.
ele é executado infinitamente, até que a condição que a gente passa para ele se torne verdadeira. Aqui no exemplo, while, a gente passa a condição entre parênteses, abre e fecha chaves, e o código aqui no meio. Esse é a escrita do while. Aqui no exemplo 2, a gente pode ver aqui, ó. Aqui, ó, aqui no exemplo 2. Enquanto, o while também pode ser lido como enquanto no português. Enquanto a variável aux for diferente de 10, ele vai somar. Então, pensando aqui que nosso aux vale 0. Ele iria vir aqui, aux mais, que seria aux igual a aux mais 1. Então, aqui iria de 1 em 1. Aí, primeiro ele viria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, aqui já deu 10 é igual a 10. Então, essa condição aqui se torna falsa. Então, ela sai do comando while e para de executar esse código. Mas aqui, ao invés de, por exemplo, fazer isso, a gente pode colocar a leitura de um sensor. Por exemplo, a gente tem uma luz que fica piscando até que um movimento seja detectado. Então a gente pode vir aqui, em vez de colocar aux diferente de 10, a gente coloca a leitura do sensor. Se aquele sensor for ativado, ele para de executar os códigos responsáveis por piscar a luz. Então aqui a gente não sabe quantas vezes essa luz tem que ficar executando, e por isso a gente utiliza o while, porque aí a partir do que o sensor for ativado, só ali a luz vai parar de piscar. Então ela, sei lá, pode ficar lá piscando vários dias, e só depois de muito tempo o sensor ser ativado. Então a gente não pode colocar aqui que essa luz vai piscar 100 vezes, porque a gente não sabe quando que vai ter um movimento. Então, somente nesses casos que a gente usa o while, quando a gente não sabe quantas vezes esse comando tem que ser repetido. Depois do while, a gente tem o do while, que também é muito parecido com o while. A principal diferença dos dois é que o while ele verifica a condição antes de executar o código, enquanto o do while ele executa o código e depois verifica a condição. Aqui no exemplo, como a gente pode ver, a escrita é muito parecida com o while também. Porém, ao invés de, aqui na primeira chave, em vez de a gente escrever o while, a gente escreve o do e coloca o while no fechamento da chave. Aqui a gente coloca do, abre, chave, escreve código, fecha a chave, o while e passa a condição. Então, do português pode ser traduzido mais ou menos como faça, seria faça enquanto a condição. Então, primeiro aqui, no exemplo 2, ele, pensando que nosso aux vale 0, primeiro ele executaria aux valendo 0, aí aqui ele já passaria a valer 1, e só depois ele verificaria se aux é diferente de 10. Então ele executaria de novo, aí depois que ele executa que ele vê o código. Então ele também é utilizado quando a gente não sabe quantas vezes a nossa repetição tem que ser feita. Porém, ao invés de verificar antes de fazer o código, antes de fazer aquela execução, ele verifica depois que a gente faz aquela execução. Então aqui, por exemplo, a gente viria, nosso aux vale 0, a gente passa para 1, aí que a gente verifica, passa para 2, verifica, passa para 3, verifica. Aqui ele só pararia quando o aux já valesse 10. Então o nosso aux aqui terminaria com 10, enquanto no while ele pararia com 9. Porque ele já executou antes ele já fez a verificação antes de executar o código. Então, pessoal, essa foi nossa aula. Aqui temos as referências que a gente utilizou. Muito obrigado a todos e nos encontramos na aula 7. Até mais.